Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Vacina é para todos. Lançado o Movimento Nacional pela Vacinação. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos brasileiros. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca a importância de manter as vacinas em dia. Tomar vacina é um gesto de responsabilidade que você vai passar para a sua família. A vacina é uma garantia de vida. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Quem informar a chave Pix e fizer a declaração pré-preenchida vai receber a restituição mais cedo. Algumas das novidades para o imposto de renda neste ano. Graziela Mendonça. A expectativa da Receita Federal é que sejam enviadas até 39 milhões e 500 mil declarações. Apoio a artistas e incentivo ao setor cultural. Vamos falar sobre essas e outras ações em uma entrevista ao vivo com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Das manifestações folclóricas regionais aos grandes eventos com artistas nacionalmente conhecidos. Das artes plásticas ao cinema, da literatura ao teatro. O setor cultural movimenta uma longa cadeia produtiva que gera empregos, renda e se relaciona com a identidade nacional. Hoje temos conosco a ministra da Cultura, Margarete Menezes, para falar sobre os diversos mecanismos de financiamento do setor no Brasil. Boa noite, ministra. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Esse programa que é querido, viu? Para o Brasil inteiro, quero saudar a todos os brasileiros de norte a sul do país, né? E dizer que para mim é uma honra também estar aqui no programa Voz do Brasil. Pois bem, ministra, depois de 4 anos, o Ministério da Cultura foi recriado. Nesse período, na estrutura do governo, o setor possuía uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. Por que a cultura precisa de um ministério próprio? E quais áreas, além do turismo, são positivamente impactadas quando o setor cultural é incentivado? Porque a cultura ela é um vetor importantíssimo, né, econômico para o Brasil, não só na questão do que você do indivíduo, do artista como indivíduo, mas também das cidades, todas as regiões do Brasil. A manifestação cultural e artística ela tem uma importância, né, no sentido de representatividade, né, e no sentido também de que faz gerar a economia criativa do lugar. Então, o Brasil tem uma representação a nível de mundo, né, com a sua cultura. Ele é considerado o 13º país que mais influenciou as culturas estrangeiras. Você imagina a importância disso e qual é a visão? Como que você pode fazer disso, fazer disso uma contrapartida econômica, né? Então, é esse que é a importância da cultura, né? O segmento movimenta em média 171 bilhões de reais por ano. Isso nos dados mais próximos que nós temos. Nós ficamos anos sem o Ministério, passamos pela pandemia, né? Então, a ideia é que a cultura é um vetor forte da economia e precisa ter o seu próprio ministério, né? Pois é, ministra, vamos falar um pouquinho melhor disso, porque justamente o Ministério tem esse papel de estimular, né, e de fomentar os vários setores dentro da cultura, vamos dizer assim. Quais são os mecanismos que existem hoje de financiamento disso, do ponto de vista dessa cadeia econômica mesmo que a cultura gera?
Olha, nesse movimento que nós estamos, com esse renascimento do Ministério, que renasceu no dia 24 de janeiro, então temos aí um mês, né? Mas nós temos o Programa Nacional de Apoio à Cultura, né? Nós temos o Fundo Nacional de Cultura, temos também fundos de investimento cultural e artístico, temos os editais do Ministério da Cultura que vão começar a ser lançados, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. Todos esses são mecanismos que estão nesse radar do Ministério da Cultura daqui para frente, né, a partir desse renascimento, né? E tudo isso para fomentar a cultura, o acesso à cultura para o povo brasileiro, né? Agora, esse mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter até o final deste ano os efeitos desta lei que a senhora citou aí, Lei Paulo Gustavo, que é a lei que destina quase 4 bilhões de reais para o setor cultural para amenizar aí os efeitos econômicos da pandemia. Quais são os planos do governo em relação a isso? O Ministério da Cultura vai trabalhar para ter esses recursos via orçamento da União regularmente ou considera que ainda são necessárias ações emergenciais? Não, essa lei justamente foi uma lei emergencial mesmo, porque foi uma lei para o momento em que atravessamos os 2 anos de pandemia e que o setor ficou sem apoio nenhum, né? E não foi executada naquele momento, por isso que houve uma prorrogação desse tempo para a gente executar agora. O Ministério está se preparando para começar isso no final de março, porque você tem que ter todo um mecanismo ali para auxiliar os estados, para fazer preparar mesmo a execução das leis, né? Então nós temos a princípio a Lei Paulo Gustavo, mas já temos também outras coisas, editais saindo também, tanto no audiovisual, também editais para... Vamos ter agora o MICA, né? Que está ligado ao Mercosul, né? O Brasil vai fazer a parte cultural do Mercosul, é um primeiro edital também já dedicado a essa questão internacional do Brasil. Então nós estamos preparando aí algumas ações. E essas verbas já estão previstas, né, porque eram verbas do orçamento da Lei Paulo Gustavo. Pois é, a senhora estava falando um pouco sobre esses mecanismos. Um deles é uma parceria que foi lançada agora, recentemente, pelo Ministério. Inclusive, a senhora falou que o Ministério foi recriado 24 de janeiro, né? E já saiu uma parceria com o Banco do Brasil para liberação de 150 milhões de reais em projetos culturais. E aí, isso tem a ver com um novo modelo de gestão da Lei Rouanet, ministra? O que é esse novo modelo? Quais são os critérios para que as pessoas acessem esses recursos? Olha, esse projeto, esse edital do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil sempre foi um banco que aposta na cultura também, né? Já faz parte da ação do Banco do Brasil. E esse é o nosso primeiro projeto junto dessa gestão ao Banco do Brasil. E o Ministério traz aí a renovação das transversalidades, da questão da diversidade, da questão de uma visão cultural mais ampla que está dentro do decreto novo da Lei Rouanet, né, do decreto novo da Lei de Cultura do Brasil. Então, esse decreto vai nortear as ações de cultura, de fomento à cultura, para que elas sejam mais amplas, né? Atenda toda essa dinâmica que nós estamos querendo, que é a dinâmica social, para você atender a todas as nossas diferenças, né? No caso das transversalidades sociais e regionais também. Nesse decreto, né, que é do Banco do Brasil, ele será realizado nos centros culturais do Banco do Brasil, que é em Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, mas atendendo essas transversalidades que a nova lei traz, né? E nós também temos o edital do Banco do Nordeste, que aí já visa a região Nordeste, né? E assim, aos poucos, nós vamos fazendo girar essa coisa da descentralização do fomento à cultura, que é uma grande reclamação que existe na sociedade, né? Dá uma dinâmica mais abrangente às leis de fomento à cultura, ao acesso às leis. A gente falou aqui do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, a senhora falou da questão da regionalização, da importância dessa regionalização no que diz respeito à cultura, né? As parcerias com os bancos regionais ajudam também a estimular manifestações culturais locais? Olha, é esse que é a nossa meta, é uma das metas do Ministério da Cultura, essa nova visão, né, de trazer justamente que esse apoio chegue nas pontas, né? Então, não só a questão de bancos, mas nós vamos também entrar em diálogo com as empresas, com todas as empresas que já são parceiras da cultura e também queremos sensibilizar
a sociedade, sensibilizar novas empresas em todas as regiões para entender que o acesso à cultura é um direito do cidadão, né? Porque, na verdade, as leis de fomento à cultura, ela faz com que a população tenha acesso a assistir os grandes shows, pequenos também. Isso também incentiva a teatros, incentiva a orquestra, cursos para jovens. Então, é muito dinâmico que as leis de incentivo à cultura, onde as leis de incentivo à cultura chegam, né, para a população. E é fomento ao meio cultural para que o setor cultural entre em atividade, né? É incentivo ao setor cultural para produzir. E assim, produzindo também, dando as contrapartidas, a população é que sai, na verdade, beneficiada. E os produtores e artistas ainda precisam dessas leis como incentivo? Com certeza, porque o setor cultural do Brasil, o último levantamento são 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil, né? Então, assim, é um setor grande e todos os ministérios, né, e na verdade é uma prerrogativa da nossa Constituição, que é uma obrigação do governo dar para a população saúde, educação, esporte e cultura. Então, todos esses ministérios têm as leis de incentivo, de fomento. Essas leis de incentivo é para o povo. Não é para dar. O Ministério da Cultura não dá dinheiro, né? Ele aprova os projetos. Os projetos passam por elas análises e eles aprovam os projetos. Quando o artista ou o agente cultural tem o seu projeto aprovado, ele vai buscar o patrocínio. Aí as empresas é que dizem se aquele projeto está adequado àquele pensamento que a empresa quer, né? Então é a partir daí que a empresa escolhe, mas o acesso às leis, qualquer artista, qualquer agente cultural, qualquer proposta que queira fazer, né, para buscar o incentivo à cultura é aberto a todos. Ministra, antes da gente encerrar, a gente está já no finalzinho, eu queria esmiuçar um pouquinho melhor isso em relação à Lei Rouanet, porque é uma lei que realmente tem muitos ruídos, né, sobre como é que funciona a captação de recursos via Lei Rouanet. Como a senhora falou, o projeto é aprovado e depois busca o patrocínio? Pois bem, o agente cultural, o artista ou algum projeto que, sei lá, um cinema ou uma orquestra, né, tem ali uma proposta de ação. Então, ele escreve o projeto dele na lei. Então, a lei passa primeiro pelo sistema de análise, depois ele tem uma comissão, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que está sendo retomada para o lugar, porque foi tirada do lugar essa comissão, que é uma comissão da sociedade civil, que ajuda a analisar aquele projeto, e ainda tem um banco de pareceristas. São 3 análises que os projetos passam para receber a chancela que o Ministério da Cultura tem para a captação. Então, se ele está dentro dessa análise, que ele passa por toda essa análise, então ele está propício a sair para a captação. Ele sai com o projeto dele, analisado, e vai buscar o patrocinador. O patrocinador é que escolhe lá qual projeto que ele quer. Então, quando ele já tem o patrocinador, então ele volta para o Ministério, tem o patrocinador. É daí que ele começa a receber o investimento e ele tem que cumprir tudo que está ali programado de acordo com a lei. Né? Então, ele tem uma prestação de contas depois do final de tudo, ele tem que prestar conta financeiramente e prestação de conta também que ele realmente realizou o evento. Só depois de toda essa checagem é que ele realmente recebe o aval que ele foi bem na ação. Se ele não foi bem na ação, aí tem lá a parte jurídica também, tem a que vai ajudar a ajustar ali o que ele precisa, vai cobrar o que ele precisa. Então, tem todo um processo também fiscal que acompanha. Então, não existe essa coisa do Ministério dar o dinheiro. O Ministério chancela o projeto, né? E o produtor é que vai buscar o dinheiro é privado, o patrocinador, né? O patrocínio é privado. Que é uma chancela também que está na nossa... que é um direito da empresa ou de uma pessoa física de dar 4% do seu imposto de renda, se ele quiser, para fazer o patrocínio, né? Na verdade, é uma chancela que a Constituição dá, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Qualquer pessoa pode ser patrocinador de uma ação de cultura, de saúde, de educação e de esporte. Qualquer pessoa pode patrocinar, né? Então, porque existe esse mecanismo, né? Mas é um patrocínio de, por exemplo, se for R$10, significa 0,4 centavos. Então, não existe isso, olha, está pegando todo o imposto, não. É um percentual mínimo
que uma empresa ou que uma pessoa física pode aportar para patrocinar um projeto cultural que traz aí também outra coisa muito bacana, porque não só na questão de a pessoa ter acesso, mas também as ações de contrapartida social que ele tem que fazer. Tem que fazer shows de graça, tem que dar cursos, tem todas as ações que fazem parte do direito da lei, da prerrogativa da lei também. Ele tem que ter ação social para poder merecer também ter acesso àquele patrocínio, né? Ok, nós conversamos com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ministra, muito obrigado por sua entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil. O Brasil é considerado referência internacional em campanhas de vacinação, mas, de acordo com o Ministério da Saúde, os índices vacinais sofreram quedas importantes nos